Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto que mais cedo ou mais tarde vai chegar na vida de todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento e sobre como ter esperança em dias difíceis. Mas se você é novo por aqui, meu nome é Fernando Martins, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde nós falamos de Bíblia, de teologia e também de esperança. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Dito isso, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Enquanto você está assistindo esse vídeo, em algum lugar do mundo existe alguma criança que está passando por abusos e violências inimagináveis. Existem idosos abandonados em asilos, animais de estimação sofrendo tortura. Existem milhares de pessoas nesse momento, passando fome, frio, sede e sofrendo de dores que podem ser físicas, emocionais ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. No nosso mundo, onde a alegria muitas vezes é a exceção, o sofrimento nos iguala, né? O sofrimento é algo que é uma regra. Todo mundo vai sentir algum tipo de dor em algum nível. Não é à toa que o antropólogo Ernest Becker ele chegou a dizer que nós vivemos uma espécie de ruído do pânico. Basicamente, o que ele quer dizer é que todos nós sentimos muito medo de muitas coisas, né? De dores, de sofrimentos e, no final de tudo, da morte. E nós usamos tudo ao nosso alcance para nos distrairmos desse medo. Então, a gente usa estudo, a gente usa trabalho, muitas vezes religião, só para mascarar essa sensação, essa ansiedade existencial que a gente tem. Esse medo do sofrimento e do fim das coisas. O Ernest Becker, assim como muitas outras pessoas, já entenderam que todo mundo vai sofrer, em alguma medida, em algum nível. Portanto, nós não devemos nos perguntar se vamos sofrer, mas como nós vamos sofrer. Como nós iremos passar por esses momentos que chegam independente de quão espiritual você seja. Pessoas muito crentes que têm muita fé sofrem. Também não depende de quantidade de recursos, né? Pobres sofrem. Pessoas na classe média sofrem. Pessoas extremamente ricas também sofrem, por mais que você não ache. Isso acontece. Inclusive, quem está dizendo não sou só eu, mas o médico cirurgião Paul Brand, ele teve uma observação interessante sobre esses aspectos. Ele era um médico que atendia pacientes na Índia e também pacientes nos Estados Unidos. Entre os seus pacientes americanos, a maioria deles tinha uma boa condição financeira, né? Eles tinham mais recursos e uma vida mais confortável. Teoricamente, eles estavam mais preparados para lidar com doenças e sofrimentos de forma geral. Eles tinham dinheiro para ajudar, né? Enquanto os seus pacientes indianos, a maioria deles, tinha uma condição financeira já inferior. E o Paul Brand reparou que, apesar dos americanos terem mais recursos e mais conforto, eles não lidavam bem com o sofrimento, enquanto os indianos, mesmo tendo menos recursos, lidavam melhor. E ele observou que isso era meio que culpa da cultura, né? Ele chegou à conclusão de que a nossa cultura moderna, desse lado do mundo, ela não nos prepara para sofrer. Enquanto no Oriente, as pessoas, pelo menos a maioria delas, entende o sofrimento como parte inevitável da vida e por isso se prepara melhor, tanto mentalmente quanto espiritualmente, para esses momentos de incerteza, aqui no Ocidente nós somos ensinados pela cultura que o sofrimento é um tipo de fracasso, injustiça ou até mesmo uma violação do meu direito a ser feliz. A gente pensa que fomos feitos apenas para momentos felizes. Portanto, se eu estou sendo infeliz, é porque alguma coisa deu errado, isso tem que ser resolvido, isso é uma injustiça cósmica. E, enfim, o fato da nossa cultura não nos preparar para o sofrimento, ironicamente, faz com que nós sejamos mais suscetíveis a ele quando ele chega, né? Porque não tem como evitar, ele vai chegar. E lidar com o sofrimento é algo complexo, mas eu acho que quem pode nos ajudar muito nisso é o escritor americano Tim Keller, o falecido Tim Keller, que era um pastor fenomenal. Ele chegou a falar sobre isso nos seus sermões, ele chegou a escrever um livro sobre isso. Um livro sobre como andar com Deus no sofrimento. Nesse livro, ele vai usar uma história bíblica bem conhecida, que é a história dos amigos de Daniel na fornalha. Ele vai dizer que a fornalha na Bíblia ela é uma metáfora para os sofrimentos da vida e que todos nós passaremos por fornalhas ao longo da nossa existência, da nossa passagem aqui nesse mundo. O Keller vai observar que Deus poderia ter poupado aqueles 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia ter livrado eles da fornalha, poderia ter livrado eles do fogo,
Mas Deus escolheu livrá-los no fogo, porque se você não se lembra bem da história, eles chegam a ser lançados na fornalha, mas lá dentro o rei, quando olha, vê um quarto elemento ali, né? Ele jogou 3 homens lá, mas existe um quarto homem que está ali, que ele não entende como que aquele homem foi parar naquele local, e ele próprio vai dizer no texto bíblico que aquele homem tinha um aspecto divino. Aquele homem, nós compreendemos que era o próprio Jesus no meio do fogo, junto com os seus discípulos, né? E parece que esse é um comportamento que Cristo tem, passar com os seus discípulos pelas provações. Isso nos lembra o rei Davi, no seu mais famoso salmo, né, o Salmo 23, onde ele vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra e da morte, ele não teria medo, porque ele sabia quem estava com ele. No fim, o Keller observa muito bem que a Bíblia nos traz a ideia de que nós não temos que passar pelos sofrimentos sozinhos. Nós temos que passar por sofrimentos, mas não sozinhos, né? Nós temos a companhia de Deus e essa companhia garante que a gente consiga atravessar o vale. Com isso, eu quero trazer aqui para vocês 4 respostas bíblicas ao sofrimento, né? 4 coisas que personagens bíblicos fizeram em momentos de incerteza e que ajudaram eles a superar. A primeira coisa se chama choro, ou lamento, ou pranto, a depender da tradução da sua Bíblia. E sim, chorar faz bem, é necessário e é importante para esses momentos de incerteza que a gente passa. Infelizmente, às vezes quando nós nos aconselhamos com algumas pessoas cristãs, elas querem nos dar bons conselhos, mas às vezes elas nos dizem assim, ó, você não pode chorar, você não pode lamentar, porque senão Deus pode entender isso como uma murmuração. Na verdade, existe diferença entre um lamento sincero e uma murmuração pecaminosa, né? Não é a murmuração do povo de Israel. Mas quando nós olhamos para os salmos, por exemplo, os salmos estão cheios de queixas. Você tem salmos de celebração, mas você tem salmos de choro também. Inclusive, há alguns salmos que terminam só com choro. Você não tem ali um consolo no final daquele texto. Se queixar através do lamento não é reclamar de Deus. Existe uma diferença. Reclamar de Deus é pecado, mas reclamar para Deus não é. Aliás, é aconselhável, porque ser cristão, gente, não é fingir que o sofrimento é legal, que o sofrimento é bacana e que tá tudo bem. Não, não é fingir. O sofrimento é ruim, ele é triste, ele é doloroso, e muitas vezes nós iremos vencê-lo lutando com Deus, assim como fez Jacó no Val de Jaboque, né? Jacó luta com o anjo ali, o anjo do Senhor, que depois nós entendemos que era o próprio Deus, e no texto de Gênesis ele prevalece contra o anjo do Senhor, ele vence, né? Mas como que ele vence? Isso é revelado para nós lá no livro do profeta Oséias, que vai dizer que Jacó venceu com lágrimas, né? Então, o choro nos permite superar grandes desafios. Por isso, se você está passando por um momento difícil, chore, tá? Chore. Então, às vezes alguém vai chegar para você falando que você não pode chorar, e isso é mentira, tá? Você pode e muitas vezes você deve chorar sim. As nossas lágrimas para Deus, elas têm valor. Lágrimas sinceras alcançam o coração de Deus. Assim como as lágrimas de Jacó no Val de Jaboque alcançaram o coração de Deus, as suas também podem. Segunda resposta bíblica que nós temos para o sofrimento se chama confiança. Confiar em Deus. Eu sei que isso aqui parece muito óbvio, né? Mas não é não. E mesmo que seja, né, o óbvio também tem que ser repetido. Eu acho que muitos dos problemas que nós enfrentamos como igreja acontecem porque nós esquecemos de afirmar o óbvio. Mas confiar em Deus é algo que me lembra muito a história de José no Gênesis. José foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido, negociado por 20 moedinhas e chegou no Egito como escravo, né? Mas ao longo da sua história, que é cheia, repleta de dificuldades, a gente não vê no texto José remoendo o que os seus irmãos fizeram. Não porque ele esqueceu, né? Não porque ele não achava que seus irmãos eram maus. Não, o que eles fizeram era completamente cruel. Em nenhum momento a narrativa do Gênesis inocenta os irmãos de José. Mas José não fica remoendo aquilo porque ele confia numa coisa chamada providência divina. Ele entende que, mesmo que os seus irmãos tenham planejado mal, Deus planeja o bem. E os planos de Deus são superiores, são melhores, e a vontade de Deus é mais forte do que a vontade humana. Portanto, por confiar em Deus, ele não fica remoendo as coisas. E lá na frente, essa confiança produz para José não só uma vitória sobre o seu sofrimento, mas também uma compreensão de que o seu sofrimento tinha um sentido. De que quando ele estava lá no fundo de um poço, acima dele estavam seus irmãos maquinando o mal, mas acima de seus irmãos estava Deus transformando aquele mal em bem. Eu sei que aqui é extremamente difícil para a gente enxergar
como Deus pode transformar determinados sofrimentos em males, né? A gente fica pensando, mas como que isso aqui pode ser bom? Em que sentido isso aqui pode ser bom? Talvez a gente nunca compreenda, mas cabe a nós confiarmos e termos essa expectativa de que um dia nós compreenderemos tudo. Talvez esse dia não chegue aqui, na Terra, mas quando estivermos do lado do Senhor, nós veremos ou possamos contemplar o plano dele como um todo. A terceira resposta bíblica para dias difíceis está na mente, no pensamento. Quando nós falamos de pensamento, Paulo vai escrever sobre isso aos Filipenses. Carta conhecida como a Carta da Alegria, né? E é curioso essa carta ser a Carta da Alegria porque ela é uma carta da prisão. Paulo, que até aquela altura já havia sofrido açoites, apedrejamentos, traições e estava preso, escreve para os seus irmãos para que eles pensem naquilo que é bom. Paulo entende que o sofrimento também é uma batalha pela mente e que você precisa pensar naquilo que é essencial, né? Aqui é importante nós lembrarmos que Paulo não está falando sobre pensamento positivo. Não é que Paulo, de repente, virou coach, mas ele está dizendo que existem coisas que são essenciais e que se nós pensarmos nessas coisas, nós teremos esperança ao invés de desespero. Paulo os chamava a pensar em tudo aquilo que Deus fazia de bom por eles. Porque assim, nos momentos de sofrimento, eles não precisavam fixar os olhos só na tragédia, mas naquilo que realmente tinha valor. É como se nós estivéssemos na grande tempestade da vida e a gente sabe que o vento está batendo no barco, a gente sabe que o mar está agitado e a Bíblia não está dizendo para você ignorar isso ou fingir que não está acontecendo. Ela só está dizendo que mesmo com o mar agitado, mesmo com o vento bravo, você pode ainda fixar seus olhos em Jesus. Enquanto você fizer isso, o barquinho não vai afundar. Enquanto você fizer isso, você vai conseguir, à semelhança de Pedro, andar também sobre esse mar revolto. Por fim, a quarta resposta, sem dúvida nenhuma, é a esperança. Aqui, nós não falamos de uma esperança vazia, mas o próprio texto bíblico chama a esperança dos cristãos de esperança viva. Diferente da maioria das religiões, que também trabalha com o elemento da esperança, na nossa fé, ter esperança não é só pensar na compensação. Às vezes nós acreditamos que tudo que nós perdemos aqui, quando nós formos para o céu, nós seremos recompensados, ou seja, nós vamos ganhar outras coisas e por isso nós vamos nos esquecer daquilo que nós já perdemos, né? Quando na verdade a Bíblia está prometendo algo que vai além desse consolo comum, porque ela promete consolo, mas ela dá um passo a mais. Jesus, no Evangelho, no Novo Testamento, ele nos promete restauração. Então, para exemplificar isso para você, pense no rei Davi lá no Antigo Testamento, quando ele perde um filho ainda prematuramente, né? O menino tinha nascido há pouquíssimo tempo e faleceu. E aí Davi estava muito triste, mas depois ele se recompõe e ele diz para os seus servos, olha, a minha vida aqui continua porque ele não vai voltar para mim, mas eu irei a ele. O rei Davi tinha a esperança de que ele não ia só ser compensado pela morte do filho, mas ele ia se reencontrar. A sua relação com o seu filho seria reestabelecida de uma forma mais legítima, mais pura. É isso que a Bíblia está prometendo para a gente. De novo, não é só sobre uma compensação, mas é uma restauração de tudo aquilo que foi perdido. Só que é uma restauração que vai além, sabe? Não é uma restauração comum de, olha, vai ser devolvido, mas vai ser devolvido de uma forma que você nunca obteve. Fica bastante filosófico a gente falar sobre isso, né? Mas você vai experimentar em Deus coisas que você havia perdido e que, apesar de serem boas, não eram tão boas como elas serão na eternidade. Dá para você imaginar isso? Bem, é o que a Bíblia nos promete. Quando nós lemos Apocalipse e vemos aquele texto que diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aquele texto ele não está falando só sobre o fim do sofrimento, de a partir daquele momento não haverá mais choro. Mas o enxugar das lágrimas também passa pela ideia de que Deus dará uma ressignificação para os nossos sofrimentos. Pense no seguinte, tá? Pense numa pessoa que sofreu um acidente e que machucou o braço. Conseguiu se recuperar, mas a cicatriz ficou. E aí, sempre que ela olha para aquela cicatriz, ela sente profunda tristeza porque se lembra do seu acidente, se lembra de tudo que ela perdeu ali naquele momento. Mas aí, a certa altura da vida, essa pessoa decide cobrir essa cicatriz com uma tatuagem. Então ela faz ali uma rosa, uma flor, alguma coisa que ela gosta muito. A partir daquele momento, toda vez que ela olha para o lugar da cicatriz, ela não vai ver mais sofrimento, mas ela vai ver ali um novo sentido, um novo significado, porque ela vê algo que foi colocado ali por cima. É mais ou menos isso que a Bíblia está trazendo para a gente. Essa é a ideia da restauração bíblica. Não é o apagamento dos sofrimentos, mas é um sentido sublime para eles.
Então, para a gente concluir, fazendo um resumo do que nós falamos aqui, o sofrimento é uma verdade universal, ele chega para todos. Algumas pessoas estão mais preparadas do que outras. Você não tem que passar pelos sofrimentos da vida sozinho, você pode e deve passar por eles com Cristo ao seu lado. Nós falamos sobre 4 respostas bíblicas para o sofrimento, que são o chorar, o confiar, o pensar e o esperar em Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te feito entender que o sofrimento, embora esteja presente muitas vezes, seja extremamente angustiante, ele não tem a palavra final. A palavra final na nossa vida vem sempre do Senhor. Assim nós encerramos mais um vídeo, lembrando que se você quiser aprender teologia, sim, porque eu também dou aula de teologia e de Bíblia, clique no primeiro link aqui na descrição e venha ser meu aluno no Imersão Fundamentos. No mais é isso, que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.